Um programa de conversas com Luís Carlos Vicente Ramos. O Cravo de Tunes. Olá a todos, o meu nome é Cláudia Tomé Silva, sou natural de Faro e nasci exatamente 9 meses depois da Revolução dos Escravos. Sou licenciada em jornalismo, embora não exerça, e leio e escrevo desde que me conheço. Raiz. Ter nascido e crescido no seio de uma seita de pendor cristão marcou intensamente a minha identidade, pela raiva e revolta perante uma forma de estar na vida e no mundo que me foi imposta e eu não sentia ser minha. Eu acho que isto foi o motor de eu encontrar na literatura e na poesia, primeiro na literatura, também na filosofia, curiosamente, e depois na poesia, o meu escape, digamos assim. Portanto, acabou por ser o meu contacto com autores que eu gostava. Eu devorava tudo o que era do programa escolar, normal. E se há autor que me marcou foi Fernando Pessoa, acho que é daqueles incontornáveis. E depois o poder escrever e expressar aquilo que sentia. Finalmente eu conseguia fazer alguma coisa de útil ou melhor ou mais bonito com a minha dor, com a minha raiva, do que simplesmente chorar. Ou nem consegui chorar por vezes, né? Nem consegui expressar. Acho que tem muito a ver com isso. Eu, no liceu, contactei com um colega que escrevia também, que era o Hugo Simão, e ele tinha assim um caderno cheio de poemas e de desenhos de olhos e de pássaros, e ele era triste e eu gostava muito da escrita dele e acho que ele também acabou por me influenciar muito. E então eu também queria ser como ele, era assim tipo o meu exemplo. E eu comecei a escrever assim, um pouco assim, embora na primária também escrevesse e gostasse muito de português. Ali no liceu foi onde, olha, estou a escrever poesia. Depois a poesia ficou muito tempo posta na gaveta, porque depois no início da minha vida adulta conheci o meu marido, consegui-me sair daquela bolha da seita, daquela bolha tenebrosa, e então foi aí que eu senti que comecei a viver realmente uma vida normal e já não sentia tanta necessidade nem da literatura nem de escrever. Ficou ali um bocadinho na gaveta, em pausa. Quando é que eu sinto necessidade novamente de escrever? Depois de ser mãe dos gêmeos João e Ricardo, em 2010. E o meu mundo ficou outra vez de pernas para o ar. E aí senti novamente que estava a viver uma nova crise existencial. Quem sou eu? O que é que estou aqui a fazer? E senti necessidade de ir outra vez à escrita e à poesia. Portanto, eu diria que a poesia acaba por ser uma coisa terapêutica, um meio de me conhecer melhor e de expressar as minhas emoções. E continua a ser, embora já não com tanta importância, ou não com essa importância, porque felizmente também muita coisa mudou em mim, na minha vida, mas ficou sempre um olhar poético sobre a vida e sobre as coisas. Caule. Diria que isso teve origem exatamente de ter 2 bebés em casa totalmente dependentes de mim, e de como isso mexeu comigo, porque eu vivia muito a fruição cultural. Eu estava sempre cinema, teatro, concertos, e deixei de ter tudo isso. Então eu, a dada altura, não sabia quem era. Eu só via fraldas e biberons e pronto, como te digo, é um peso enorme, uma responsabilidade enorme. E eu, não, a minha vida não pode ser só isso. E mesmo antes de ser mãe eu já andava à busca de qualquer coisa que nunca tinha encontrado. Mas depois, quando eles tinham por volta de 4 anos, eu disse, não, eu vou investir em mim, eu tenho que ter tempo para mim. Então integrei 2 laboratórios de teatro, um com o Pedro Monteiro no Sincero em 2014, muito curtinho, e depois outro mais longo em 2015, na Ar Quente, com o Gil Silva. E foi espetacular ter tempo só para mim. Se bem que eu percebi que o teatro não era bem a minha cena.
Neste segundo workshop conheci o Armando Correia, que também é poeta e performer, e ele dizia, nesta peça que nós acabámos por construir em 2015, ele dizia um poema dele que me marcou muito, que não me saía da cabeça, e muito por culpa disso eu voltei a escrever. Portanto, nós acabámos aqui este laboratório em 2015 e em 2016 voltei a escrever o meu primeiro poema depois de tanto tempo na gaveta, e foi muito giro, senti-me muito bem com isso. Criei a minha página Emoções Bárbaras no Facebook e comecei a divulgar a minha escrita lá. Também comecei a participar regularmente em slams, workshops criativos, leituras, apresentações. Foi tudo uma coisa que foram sucedendo muito naturalmente. Eu também relaciono muito este meu recomeço muito ligado ao Festival Spoken Word, que é do Armando Correia e do Pedro Bartilotti. Portanto, eu ia a todos os workshops, todas as sessões, eu bebia aquilo. E isso teve um grande efeito em mim. Depois, logo, muito perto disto, em 2019, fui convidada para ir a Setúbal a 2 eventos. Poesia Sem Vergonha. Na altura eram dinamizados pela Cátia Mazari de Oliveira, atualmente mais conhecida pela Garota Não. E foi muito giro, muito interessante. Conheci muito pessoal da Margem Sul. E isto tudo deu muita força para continuar e pensei, uau, o meu lugar no mundo passa muito por aqui. E foi um momento de revelação interna muito importante e devo dizer-te, aos 40 anos. Portanto, isto é transformador. Eu até costumo dizer, os meus amigos sabem, a minha vida começou aos 40 anos. Costumo dizer muito isso porque acho que finalmente sou quem deveria ser. E a poesia deu-me isso. Folha. Eu não tenho propriamente um processo, não sei se isto vai desiludir os ouvintes. A escrita da poesia, eu lembro-me um bocado da Adília Lopes, infelizmente perdemos lá agora. Ela também é uma pessoa muito importante para a minha formação como escritora. Eu descobri-a através da Naifa, uma banda que cantava autores contemporâneos. A Adília dizia que tinha uma musa que descia sobre ela e parecia que falava por ela. Não quero dizer que seja exatamente assim, mas sinto que há uma inspiração qualquer, há uma ideia, há uma emoção qualquer que eu sinto que está ali a pairar e depois de repente aquilo sai tudo de um jorro. Não gosto muito de retocar poemas, não gosto muito... É uma coisa de... Isto parece um clichê, mas... é de facto o que acontece, aquela coisa de uma inspiração quase divina ou quase extra nós, algo superior a nós, é uma coisa estranhíssima. Eu sinto-me quase possuída, é uma coisa estranhíssima. Algo que é como se o poema já existisse e eu fosse o veículo para ele nascer. Eu costumo dizer isso, sinto-me quase estou a parir uma coisa que era que já estava pensada, programada por alguém. É isto que eu sinto. Portanto, não há processo. O processo, se calhar, é só estar atenta. Eu gosto muito de dizer que este olhar poético, isto é uma forma de estar na vida, é estar atento ao que nos rodeia e ao que existe também dentro de nós. E quando as duas coisas se fundem, acho que é aí que nasce um poema. Pétala. Em plena pandemia, eu tomei aqui contacto com o Luís Caracinha e o Tiago Marcos, portanto, o Luís Caracinha é dono da Epopeia, uma editora de livros e de discos, com base no Alentejo, mas tem aqui atividade em Faro. E então eles estavam a lançar um encontro de autores online para contrariar um pouco o que estava a acontecer na pandemia, que era o Eco dos Pássaros. E eu soube disso através de uma amiga comum, que é a Elisa Ferro, e aquilo foi muito importante para mim, inesperadamente. Gostei muito de estar ali em contacto com outros autores de todo o país, e até de fora, o pessoal do Algarve estava fora do país. Foi muito giro, foi muito intenso, e então isso depois acabou por abrir também muito naturalmente a porta para editar a Emoções Bárbaras, o meu primeiro livro em 2021, através da Epopeia Books. Depois de mostrar o meu material ao Luís e ao Tiago, eles gostaram muito e avançámos, e eu agradeço muito terem apostado em mim. E assim, inesperadamente, eu tinha um livro.
Nunca tinha dado muito valor a isso, sou sincera. Quem me instigou muito a publicar um livro foi um grande amigo que está a viver em Macau, que é o Nuno Gomes. Também na pandemia aproximámos-nos muito e ele incentivou-me muito, escrevi muito por culpa, entre aspas, dele, e ele também instigou-me muito a publicar e acabou por ser uma sensação muito boa que eu não estava à espera. E depois, nesse mesmo ano, também integrei a coletânea Eco dos Pássaros, que foi onde juntaram os autores que quiseram avançar com a publicação de textos, resultado desses encontros online. Estas são, assim, algumas das primeiras pétalas que eu produzi. Depois, a par disso, eu tenho um gosto enorme, não sei se não será maior ainda do que a da escrita, que é de fazer poesia performativa. E então, em 2022, estreiei a minha primeira performance individual, totalmente produzida por mim, Emoções Bárbaras, com música. Estreiei na Casa Álvaro de Campos, em Tavira. Depois, em 2023, estreiei Roer o Silêncio, a convite da Associação Algarve ao Vivo. Portanto, somos 3 poetas em palco e uma rapper. E também tem sido muito interessante, já fizemos em vários locais. E agora, em 2024, a convite do Mauro Amaral, meu grande amigo, que produz a Feira Criativa, criei a Babilónia, que é uma performance multilingue. E também foi um momento muito especial da minha vida, devo dizer. Portanto, eu e mais 3 pessoas criámos esta performance a dizer poesia em várias línguas, em 4 línguas diferentes, em simultâneo. Também foi muito giro. A par disso, sou autora, produtora e editora da rubrica P de Poesia, que está em antena na Rádio Universitária do Algarve também desde 2022. No verão de 2024 comecei a ter um convidado diferente a cada mês, porque antes era apenas poesia minha, musicada, e depois eu já sabia que aquilo teria um prazo, não é? E agora gosto muito de ter convidados e de conhecer melhor tudo o que se faz um pouco por este Algarve. O primeiro poema que vou ler chama-se Terror Beleza e faz parte do meu livro Emoções Bárbaras. É um poema muito inspirado numa frase do poeta Rilke. Vou dizer assim de cor: permite que te aconteça tudo, beleza e terror. Simplesmente continua. Nenhum sentimento é definitivo. Este é uns pequenos versos que eu digo na minha performance Emoções Bárbaras e eu acho que me marcou muito e inspirou a escrever este poema, que eu vou então ler. Já saí de casa a horas impróprias por causa da poesia. Já cheguei a casa a horas impróprias por causa da poesia. Já fiquei com o corpo todo negro por causa da poesia. Uma vez até parti os dentes. E não foram quaisquer dentes, foram os dentes da frente. Lembro-me de terrincar os grãos de esmalte desfeito e a boca soube-me a sangue. Senti a aspereza do golpe com a língua e disse: porra, parti os dentes. Mas agora que penso nisso, a poesia já me salvou a vida mais do que uma vez. Encontrar a poesia nas coisas, nos lugares, nas pessoas, é um propósito de vida, como outro qualquer. A poesia é a linguagem das entranhas, vísceras e coração, não é só falar na beleza, e ainda assim há tanta beleza no terror. E eu sou como aqueles carros dos anúncios que vão dos 0 aos 100 em poucos segundos. Vou do terror à beleza num ápice. E isso eu devo à poesia, que já me salvou a vida mais do que uma vez. A poesia não é só escrever. O poema pode nunca sair-te da cabeça e ali viver em desafio. Podes nunca encontrar as palavras do teu poema. Mas onde sentires o fogo a queimar, ali está o teu poema. Quando sentires qualquer coisa, isso é poesia. E se tiveres sorte e as palavras surgirem, vais sentir primeiro o poema a nascer. Depois vais sentir o poema a transbordar numa torrente desgovernada
imparável de supetão e vais sentir-te cada vez mais vivo a cada estrofe. Eu sei porque a poesia já me salvou a vida mais do que uma vez. Semente. Eu, em 2022, encetei uma investigação sobre poetisas algarvias que foram apagadas da memória coletiva, porque quando falamos em poetas algarvios, geralmente só se ouve homens e isso incomodava-me bastante. Então comecei a pesquisar, encontrei 5 mulheres que eu achei fantásticas e em 2024 esta investigação começou a ser transformada num espetáculo de poesia performativa. Portanto, sou eu, a Ana Simon e a Sara Martins, estamos a trabalhar pegámos nesta investigação que eu fiz e estamos a transformá-la num espetáculo. E esperemos que em 2025 seja estreada. Também estou a preparar o meu segundo livro, também pela Epopeia Books, e os poemas que vou ler farão parte desse meu segundo livro. Está a ser um projeto bastante desafiador, depois do primeiro livro em que, como te estava a contar a ti, Luís, foi tudo muito fácil. Estou aqui, existo, tenho um livro. Agora, acho que o peso é muito maior e pensa-se muito mais exatamente o que é que queremos fazer e como, mas também estou muito ansiosa por o lançar. E acho que 2025 vai ser um ano fantástico nesse sentido. Então, vou-vos ler Perdi Neruda. Perdi Neruda no dia em que soube de Malva, e agora hesito se vos conto ou não. Não quero que percais o vosso querido poeta, nem que os seus magníficos sonetos vos apodreçam nas mãos. Se o amas e temes perdê-lo, este é o momento certo para saíres. Sabei, nem sempre os românticos são os que mais amam, ou melhor amam, ou sabem sequer o que é o amor. O amor define-se muito mais no silêncio e na escassez das palavras do que na abundância delas. Ama-se e pronto, age-se de acordo com o amor e a sua ética própria. A palavra escolhida pode ser sempre artificial, as tuas ações, porém, gritam, berram em alta voz no silêncio da noite. Neruda pensou, sonhou e escreveu tantas belas palavras de amor e ainda assim abandonou à sua sorte a pequena Malva, sua filha de sangue, uma criança doente e disforme que acabaria por morrer com 8 anos de idade. Alguns de vós continuareis a desfrutar de Neruda porque tendes essa habilidosa capacidade de distinguir o poeta do homem. Que bom para vós que assim sois. Porém, outros de vós que o amáveis e não saístes no momento certo. Agora perdereis o vosso querido poeta e os seus magníficos sonetos apodrecerão nas vossas mãos. Sempre que ouvirdes o nome Neruda, lembrar-vos-eis de Malva e o vosso semblante ficará carregado. Sabei, nem sempre os românticos são os que mais amam, ou melhor amam, ou sabem sequer o que é o amor. O meu último poema chama-se Quando Tiras a Roupa. Tudo perde importância e gravidade quando tiras a roupa. Quando tiras a roupa, já não és a mãe, nem a esposa, nem a trabalhadora por conta de outrem, nem a filha, nem a irmã, nem a tia, nem a vizinha, nem a representante dos encarregados de educação. És tu e o teu corpo, ambos pasmos e serenos por existirem. E sentas de perna cruzada na sacada, ouves os cães, os grilos, as festas ao longe, guizos de animais ou serão espanta-espíritos. Sentes a brisa nos poros que a canícula do dia não deixou. E há um barulho rouco e grave ao fundo, que podia ser o mar, mas a que chamo o silêncio das coisas vivas. E há pássaros que cantam, outros ululam suavemente, mas não sou boa ornitóloga para vos elencar os nomes. Sei que sopra um vento bom nas árvores, aquele tipo de vento pelo qual a pessoa se pelava. Despi-me e centrei-me.
tudo perde importância e gravidade quando tiras a roupa. E só não me sinto totalmente livre, porque uma mulher não é livre quando quer caminhar sozinha de noite e não pode. Obrigada, Luís, pelo convite. Gostei muito de estar aqui a partilhar com os teus ouvintes estes pormenores acerca do meu trabalho, da minha poesia. Gostei muito e até à próxima.